tá? Esse texto. A partir do versículo 1 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outro menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira... Até aqui, na verdade. Até aqui, querido. Queridos, hoje eu vou tentar centrar na palavra. Eu vou tentar expor o texto, tá bom? Eu estou com 2 vezes que eu começo a ministrar e aí eu sempre venho... Na hora de ministrar, o texto está pronto, vem uma direção diferente, eu paro, faço aquilo que veio como direção. Tá? Essas 2 ministrações que eu fiz aqui, baseado nesse texto, elas estão no meu YouTube, mas elas não estão disponíveis, porque são coisas que foram tratadas diretamente com a igreja. Era uma coisa pessoal entre eu e vocês, e eu não vi necessidade de deixar o texto exposto, tá bom? Só porque era uma questão particular nossa, tá lá o texto, mas está privado, tá bom? Para ninguém ter acesso. Hoje a gente vai trabalhar o texto, e eu vou praticamente recomeçar novamente, tá? Porque eu quero expor o texto. O texto é de uma importância muito grande, irmãos. O texto traz para nós uma mensagem que é fundamental na igreja hoje, querido, que é a ideia de favoritismo no meio da igreja, tá bom? Na primeira vez que eu fui falar sobre isso, eu abri uma exceção para trazer algumas coisas pessoais, observações minhas como pastor, né? Coisas que eu olho para a igreja e coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, e eu tentei trabalhar isso com vocês, tá? Isso provavelmente esse texto vai um dia para as células, isso eu até tirei do texto, tá bom? Porque era uma questão mesmo entre nós e igreja, tá bom? Não tem a ver com quem vai ouvir lá fora. A pregação que eu quero que fique no site é a pregação, é a exposição da palavra como ela está aqui. Coisas pessoais tratadas aqui, que dizem respeito apenas à nossa realidade e a problemas internos dentro da igreja, eu lido com vocês, tá bom? E mesmo que esteja na gravação, quando eu chego em casa, eu vou lá e privo para que as pessoas não tenham acesso, tá bom, queridos? Mas hoje a gente vai se ater ao texto, tá bom? E eu espero que você prepare o seu coração, porque, queridos, Tiago é um livro muito forte, muito confrontador, queridos. Olha... Eu já tinha pensado em pregar em Tiago, mas quando eu li o contexto, li o texto, irmãos, eu digo, não, deixa isso aqui para depois, porque ele é um livro que vai nos confrontar, tá bom? Do começo ao final do livro, é confronto. Tiago não é um cara dado à doutrina, ainda que seja um livro doutrinário, entendeu? A teologia. Tiago é um cara extremamente prático. Ele olha para as coisas e ele trabalha isso de maneira prática. Olha o nosso texto, irmãos. Ele está tratando de um problema, mesmo que os estudiosos digam que talvez não seja um caso real, entendeu? Boa parte dos estudiosos acreditam que seja, outra parte não. Mas pelo que é tratado aqui, irmãos, no restante da carta, a gente percebe que é sim um problema que havia na igreja. Então ele olha para o problema e ele pega a caneta e vai escrever para tratar daquele problema, irmãos. É muito prático, tá? Muito, muito prático, irmãos. Então vamos lá, querido. Nós temos aqui um texto a respeito de acepção de pessoas. A ideia desse texto toda é
que o cristão não pode fazer acepção de pessoas. A igreja não pode ter favoritismo. A liderança da igreja, ou mesmo os irmãos entre vocês próprios, não é bom que haja favoritismo, acepção de pessoas, querido, parcialidade no trato com as pessoas. Isso não é bom, querido, porque Tiago vai dizer que isso é pecado, isso afronta a lei de Deus, tá bom? Então, olha só, a questão que Tiago levanta e é isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou fazer essa pergunta, tá? E depois a gente vai tentar trabalhar um pouco isso aqui. Como alguém pode ser cristão se ele faz acepção de pessoas? Olha o texto, querido, novamente, versículo 1. Eu vou ler em 3 traduções diferentes para você perceber, querido, o que realmente Tiago está colocando diante de nós. Versículo 1, na primeira tradução. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando você ouve isso, talvez isso não faça muito sentido. O que ele quer dizer, na verdade? Vamos ler a segunda tradução, querido. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Aqui já se torna um pouco mais claro o que Tiago está querendo dizer, tá bom? Agora, a última tradução. Meus irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por certas pessoas? Esse texto é muito claro, querido. O que Tiago está dizendo é, não dá para ser cristão e ao mesmo tempo ter preferência por pessoas, fazer acepção de pessoas. É isso que ele está dizendo. Agora eu quero que você tenha em mente uma coisa, querido. Tiago não está escrevendo a uma igreja específica, tá bom? Ele está escrevendo aqui, no versículo 1 do capítulo 1, diz, as 12 tribos espalhadas pelo Império Romano. Ele está falando para judeu, tá bom? Os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, que se juntavam nas suas sinagogas, ou eu não sei como é que era bem, se as sinagogas eram só para os judeus pura raça, porque o judeu cristão já é um negócio meio híbrido, né? Eu não sei exatamente, mas provavelmente seja nas sinagogas, tá bom? Então, ele está tratando desses irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano, tá bom? Que estavam passando por esse tipo de situação. E veja, esses irmãos passavam por perseguições externas, mas também, querido, eles enfrentavam graves problemas internos. E esse era um desses problemas, tá bom? Bom, o texto que nós iremos estudar aqui, querido, trata exatamente dessa situação interna, né? Tiago, ele está aqui meio que escandalizado, na verdade, porque ele não entende, querido, como é que poderia haver entre os próprios irmãos acepção de pessoas, tá? Baseado nisso, o pastor Nicodemos, ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, olha, existe uma incompatibilidade em crer no Senhor da glória e tratar as pessoas com discriminação. Discriminação aqui é a acepção de pessoas, tá bom? Então, em tratar as pessoas com discriminação em virtude da glória externa delas. Eu trato as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Isso é a glória externa delas, tá bom? Contudo, ironicamente, são exatamente os que professam crer naquele que é o Senhor da glória, que acabam dando glória aos homens ricos e poderosos e menosprezando os pobres. Queridos, esse é o cerne de tudo aquilo que nós vamos tratar. Ao que tudo indica, eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Eu vou tratar como hipótese, por causa da possibilidade de ser uma hipótese, mas vou tratar com relação à igreja de uma forma muito prática, porque eu sei que esse é um problema da igreja, tá bom? Mas veja o que Nicodemos diz aqui. A liderança daquela igreja estava tratando pessoas, dando glória a homens, entendeu? A homens, por causa da condição social dele, por causa da aparência desses homens, e ao mesmo tempo que eles faziam isso com essas pessoas, eles menosprezavam aqueles que eram pobres. Esse é o problema, tá bom? Agora veja lá, o que é a acepção de pessoas, irmãos? E aí Tiago coloca para nós, não o conceito de acepção de pessoas, mas ele coloca para nós aqui um exemplo do que é a acepção de pessoas. Então, versículo 2 e 3, olha só, querido.
Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, ele está dando um exemplo do que é acepção de pessoas. Entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Só uma explicação, querido. Andrajoso aqui não quer dizer um cara vestido com roupas rasgadas, alguma coisa assim, não. Fedidas, não. São pessoas simples, entendeu? Com roupas simples. Ele não está bem vestido, tá bom? Com roupas de luxo. Ele veste o que tem. E o que ele tem são roupas simples, surradas pelo muito usar, entendeu? É nesse sentido que o termo andrajoso é colocado aqui. Bom, repetindo então. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, com honra, na verdade, os que têm os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Aí ele vai... Tá, esse é o exemplo do que é a tal acepção de pessoas. Tá? É isso. A situação é real ou é hipotética? Há uma séria discussão entre os estudiosos aqui, querido, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? O que é a acepção de pessoas, irmãos? O texto... O sentido literal dessa palavra, irmãos, dessa expressão, é aceitar o rosto de alguém. É lógico que isso vai implicar, o segundo sentido aqui, eu vou explicar, mas esse sentido é bem claro para nós, entendeu? É você julgar as pessoas baseado na aparência dela, entendeu? Em vez de considerar o interior da pessoa. O segundo sentido, que é o extraído aqui do texto, é tratar as pessoas bem baseado em fatores externos. Ou tratar as pessoas baseado em fatores externos. Tratar o rico porque ele é rico e tratar o pobre mal porque ele é pobre, entendeu? Então eu trato o rico bem porque ele é rico. Eu trato mal o pobre porque ele é pobre. Isso é acepção de pessoas. Isso é aceitar o rosto de alguém. É julgar alguém baseado apenas na aparência, sem levar em consideração o seu interior. Outras palavras, querido, que até as próprias traduções usam para expressar essa ideia de acepção de pessoas, é parcialidade, favoritismo e discriminação. São palavras que, nas boa parte das traduções, elas usam parcialidade, tratar as pessoas com parcialidade, ser parcial. Eu não trato com justiça, eu não sou imparcial, eu não trato todo mundo da mesma forma. Eu trato bem uns, trato mal outros. Isso é ser parcial no tratamento com as pessoas, tá bom? Favoritismo, que é um termo bem conhecido nosso, tá? E discriminação. Bom, deixa eu te mostrar aqui, irmãos, assim, alguns tipos de aplicação em relação a esse texto, outras aplicações em relação a esse texto. Nós estamos aqui tratando de uma aplicação específica, né? A ideia de que quando chega alguém na igreja, porque a pessoa é rica, porque ela está bem vestida, ela é colocada no lugar de honra, e quando chega um pobre, ele é colocado num lugar qualquer, entendeu? Agora vamos olhar aqui rapidinho, irmãos, já seria de certa forma uma aplicação do que isso significa. Vamos lá, olha só. Igrejas que favorecem ricos e poderosos para os cargos de presbítero e diácono. Liderança. É igrejas que querem colocar na liderança apenas pessoas com condição social boa. Entendeu? Isso é um tipo de acepção de pessoas. Porque a pessoa é pobre, ela não pode ocupar a vaga na liderança da igreja. Isso é parcialidade, isso é acepção de pessoas. Pastores dispostos a realizar o funeral de um membro da família de um rico, mas não de um pobre. É interessante isso, né? Pode pensar assim, mas pastor, isso não é... Irmãos, isso é mais comum do que você possa imaginar, entendeu? Morreu um rico, tá todo mundo lá querendo dar uma ajudinha, querendo fazer alguma coisa, entendeu? Morreu um pobre, bom, a gente finge que não aconteceu nada e deixa por isso mesmo, né? Ou outra aplicação, líderes que permitem que aqueles que fazem contribuições significativas para a igreja digam como deve ser usado o dinheiro, né? Porém, negam esse direito a alguém que faz uma contribuição pequena. Eu citei um exemplo quando eu tratei da primeira vez desse texto. Eu citei exemplo, eu não vou voltar atrás nisso aqui. Bom, querido, tudo isso tem a ver com a acepção de pessoas relacionada à questão financeira, né?
Só que existem outras maneiras, querido, e outros meios, como por exemplo, eu posso fazer a acepção de pessoas por causa da beleza da pessoa, entendeu? Se é uma mulher muito bonita, atraente, eu trato com um determinado cuidado, manejo. Se a pessoa não é tanto atrativa assim, a gente lida de qualquer forma. Isso acontece? Acontece, irmãos. Acontece, infelizmente. Tratar as pessoas por causa do poder, do status, da popularidade. Você vê igrejas aí, o cara até ontem era um ímpio, né? Aí se converteu porque ele é famoso, porque ele é popular, e todo mundo quer ele na sua igreja dando testemunho. Isso é acepção de pessoas, irmãos, tá? Isso é uma exploração, desculpe o que eu vou dizer aqui, miserável, tá? De uma realidade que deveria ser rejeitada pela igreja, mas que infelizmente a gente percebe isso acontecer de muitas formas. Tá, e o que a Bíblia tem a dizer, irmãos, a respeito de acepção de pessoas? O que ela tem para falar para nós? Eu queria convidar você, querido, se você quiser acompanhar, e é bom de Bíblia, abra em Deuteronômio 10:17. Vamos ler alguns textos onde a palavra fala sobre a acepção de pessoas, e eu quero mostrar para você um pouco isso, tá bom? Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Eu vou apenas ler, querido, eu não vou comentar porque senão vai esticar demais a pregação, tá bom? Agora, Deuteronômio 16:18 e 19. Se você é bom de Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Juízes e oficiais constituirás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Veja, esses líderes que vão ser estabelecidos, agora vem uma orientação para eles. Como é que eles devem liderar, como é que eles devem julgar entre o povo de Deus. Versículo 19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então, haja com justiça, não faça acepção de pessoas, de maneira alguma aceite suborno, porque o suborno vai te deixar cego, entendeu? Agora, Jó 34:19, irmãos. 34:19. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. O Senhor não faz acepção de pessoas, porque todos são obra das mãos do Senhor. Agora, Atos 10:34 e 35, irmãos. Então falou Pedro dizendo, isso aqui é Pedro na casa de Cornélio. Quando ele chega, lembra lá, Cornélio está orando, o anjo aparece, dá a instrução para Cornélio mandar chamar Pedro. Pedro vem, quando ele chega na casa de Cornélio, que ele começa a falar, ele diz isso aqui, olha. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Essa acepção aqui, querido, tem a ver com o seguinte, os judeus achavam que só eles eram o povo escolhido de Deus e que os gentios eram ímpios e considerados impuros e que Deus não tinha nenhum prazer nele, mas aí Pedro está aqui agora diante de um homem que Deus apareceu para ele, mandou chamar Pedro, né? E aí quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele diz, olha, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Entendeu? É isso que ele está colocando aqui. Agora, Romanos 2, versículo 11 e 12, irmãos. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Se você tem lei ou não tem lei, isso não faz diferença. Deus vai te tratar de acordo com a sua realidade. Ele não faz acepção de pessoas. E por último aqui, Efésios 6:9, irmãos. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, querido. Deus não faz. Não importa se é judeu ou se é gentil, não importa se é rico, se é pobre, não importa se conhece a lei ou se não conhece a lei, não faz diferença, irmãos.
Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Agora vamos dar uma olhada muito rapidamente, irmãos, no mau uso desse termo, tá bom? As pessoas que pegam essa ideia e querem fazer uma aplicação indevida ao que é colocado no texto. Então, olha só, aqui eu estou citando praticamente Nicodemos na íntegra, tá bom? Ele diz assim: algumas pessoas têm usado essas passagens para negar a eleição e a predestinação soberanas de Deus, entendendo que eleger uns para a vida eterna e deixar os outros é acepção de pessoas. O ser humano é incrível, né? Já que Deus não faz acepção de pessoas, então é errado defender a ideia de eleição. Porque o que é eleição? Deus escolheu algumas pessoas e deixou as outras por conta própria. Mas ele não faz acepção de pessoas. Você leu um monte de texto dizendo isso. Mas cada texto, querido, tem o seu contexto e nenhum desses contextos tem a ver com salvação, tá bom? Deixa o Nicodemos explicar para nós o que ele quer dizer com isso aqui. Todavia, os textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas significam simplesmente que ele recompensa nesta vida e no dia do juízo cada um de acordo com as suas obras, sem levar em conta se é judeu ou gentil, homem ou mulher, rico ou pobre, sábio ou indouto. A eleição para a vida eterna não foi uma avaliação injusta das pessoas, pois a eleição não é feita com base em mérito, mas com base na graça de Deus. Pronto, nós exploramos um pouco, nós fizemos uma introdução a respeito do que é a acepção de pessoas. Agora, a pergunta que vai fazer a mensagem realmente tornar isso com algum sentido, querido. Por que fazer a acepção de pessoas é algo tão danoso e incompatível com a fé cristã? Então, tudo que nós vamos estudar a partir de agora é respondendo essa pergunta. Por que fazer a acepção de pessoas é algo tão danoso e incompatível com a fé cristã? Antes de eu ler o texto aqui, você já tinha parado para pensar nisso? Já parou alguma vez para pensar, querido, que fazer a acepção de pessoas é algo tão grave aos olhos de Deus? No geral, a gente não pensa dessa forma, entendeu? No geral, nós temos os nossos favoritos. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu gastei uma mensagem quase toda falando sobre isso, tá? De amizade à luz da Bíblia, pegando a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então não vou voltar a essa questão, tá? Mas é verdade, querido, que há pessoas na igreja que têm e não tipo assim, elas escolhem um grupo seleto. Não é que isso seja nem errado, né? Eu já falei sobre isso. O errado, querido, veja, voltando para Jesus, Jesus lidava com a multidão, Jesus lidava com os 70, Jesus lidava com os 12, Jesus lidava com os 3 e ele tinha lá o discípulo amado. Para sua amizade mais íntima, 3 pessoas só. Bom, as outras ele lidava com elas. O drama nosso é quando nós deixamos de lado todo o mais e nos apegamos só àquelas pessoas que nós gostamos, querido. E nós não permitimos que as outras pessoas façam parte da nossa vida de alguma forma. Isso é favoritismo, isso é acepção de pessoas, isso é pecado, e pecado sério, irmãos. Ainda que o contexto que nós estamos estudando aqui tenha um pouco a ver com a liderança da igreja, tá bom? Era os líderes daquela igreja que estavam tratando bem os ricos em detrimento dos pobres, tá? Esse é o contexto da carta que nós estamos estudando aqui, do texto que nós estamos lendo, tá? Então vamos lá. Por que nesse sentido aqui, que eu coloquei para vocês, da carta que nós estamos lendo, fazer a acepção de pessoas é algo tão danoso e incompatível com a fé cristã? Olha o versículo 4, irmãos, para a gente começar a considerar isso. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? É Tiago perguntando para aqueles irmãos. Então, eu vou dar uma explicação de como eu vou abordar esse texto, querido. Como eu sei que a maioria dos comentaristas interpretam o caso do rico e do pobre aqui apenas como uma hipótese, tá bom? Embora eu acho que haja uma grande probabilidade desse caso ser um caso real, por isso Tiago está escrevendo, e por isso existem outras. Se você ler Tiago 4, nós vamos chegar lá, vocês vão perceber que ali há muita base para dizer que isso aqui realmente era um caso que estava acontecendo. Mas vamos levar em consideração a maioria do que os estudiosos tratam aqui. Vamos tratar como uma hipótese, tá bom? Se eu trato isso aqui como uma hipótese, querido, então eu vou tratar o restante do texto como um alerta para aqueles irmãos, para que não permitam que tal situação ocorra. Se a ideia está certa de que esse texto é uma hipótese, então o que Tiago está fazendo aqui é o seguinte, ele está emitindo um alerta para aquela igreja,
para que ela não permita que aquele caso hipotético aconteça de verdade, tá bom? Agora, no que diz respeito à igreja de hoje, irmãos, querido, eu não tenho dúvida de que isso é uma questão hipotética. Não é. Isso é uma questão real e grave demais que acontece no seio da igreja. Eu, nos meus anos servindo ao Senhor, eu já vi isso de perto algumas vezes, querido. Eu sei que isso é uma realidade, tá? Então vamos lá, irmãos. Por que é tão complicado? Fazer acepção de pessoas, querido, é algo danoso e incompatível com a fé cristã. Primeiro porque produz discriminação entre o próprio povo de Deus. Produz segregação, querido, entre o próprio povo de Deus, tá bom? É o que Tiago diz no versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos? É o que ele está perguntando, né? Tiago está dizendo, querido, que esse tratamento discriminatório produz segregação entre os irmãos, separação entre os irmãos, querido. Os ricos recebem um tratamento diferenciado, enquanto os pobres são tratados com desprezo, como se não tivesse valor algum. O efeito prático, querido, e danoso desse tipo de situação é uma divisão de classes dentro da igreja. A gente quase que cai numa espécie de comunismo dentro da igreja, entendeu? Classes. Olha, querido, deixa eu falar algo para vocês. Na minha caminhada com o Senhor, eu vou citar aqui algumas coisas aqui que eu já vi. São aplicações desse texto, tá bom? Eu já vi com os meus próprios olhos. Eu já pude presenciar algumas vezes. Houve uma época na minha vida em que eu trabalhava com a Mocidade Batista Nacional lá em Imperatriz, do sul do Maranhão. Isso ia de Balsa, de Buriticupu até Balsas. Toda aquela região, né, eu era o líder da jovidade, da Mocidade daquela região toda. E por causa disso, eu mantive um contato mais estreito com muitos pastores e líderes de jovem. E a gente sabe, querido, que essa realidade era uma realidade que, infelizmente, acontecia, tá? No seio da igreja. Olha, querido, a despeito de considerar os ricos citados nesse texto como não crentes, essa é uma realidade muito comum dentro da igreja moderna. Veja, quando eu digo que esses ricos aqui não eram crentes, o texto todo, eu já falei disso na pregação anterior, no capítulo 1, esses ricos que Tiago cita aqui, com toda certeza não eram crentes. Ainda que houvessem pessoas ricas na igreja, tá bom? Mas não eram por causa daquilo que ele descreve a respeito dessas pessoas. A gente diz que eles não eram crentes, tá? Eram pessoas que por alguma razão visitavam a igreja. Bom, vamos lá, irmãos. Aqui nós temos uma coisa. De um lado, os ricos, mimados pela liderança da igreja, recebendo um tratamento especial, o que muitas vezes inclui vista grossa para os pecados desses irmãos, tá bom? É por isso que o efeito prático, querido, desse problema é muito sério, é muito grave. É por isso que divide um pouco a igreja, cria separação. Porque realmente, de um lado, irmãos, eu já vi, querido, pessoas ricas, e porque são ricas, cometerem pecados e o pastor não ter condição de discipulá-la, não ter coragem de discipulá-la. Vocês conseguem entender? Na verdade, eu acho que eu nunca vi uma assembleia numa igreja para disciplinar uma pessoa rica. Mas já vi assembleias para tratar de pessoas pobres com pecado, entendeu? Tá. A minha esposa está pedindo para explicar o que é assembleia para vocês. Assembleia, irmãos, é quando a gente reúne na igreja, uma reunião extraordinária, entendeu? Um conselho, mas aí é a igreja toda, não é só a liderança não, é a igreja toda, para tratar de um problema como esse, entendeu? O irmão que pecou, o pecado foi público, então ele deve ser levado em assembleia e ali ele vai sofrer uma disciplina, tá? É isso. Então, a gente sabe, querido, não precisa mascarar nada. Eu não gosto dessa ideia de, não pode falar porque vai prejudicar a igreja. Deixa eu colocar algo para vocês aqui rapidinho. Esses dias eu assisti um vídeo, irmãos, que o título do vídeo é Pastores Inglórios. Ô, irmãos, pensa numa coisa que decepciona a gente, sabe? Homens de Deus que muitos de nós tinham em alta conta, cantores, que a gente sempre ouve, entendeu? E tem uma certa admiração, envolvidos em pecados sexuais dentro da igreja, irmãos. Eu gastei quase 2 horas assistindo e o cara traz uma lista de pastores e cantores famosos no Brasil envolvidos em escândalos sexuais.
aquilo fere a gente, querido, aquilo magoa a gente, sabe? Cria uma certa decepção no nosso coração, porque são homens, no meu caso, são homens que sempre tive em alta conta. Alguns deles eu até citava aqui, irmãos. Eu vou parar de citar agora, né? Por causa de envolvimentos com pecados sexuais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja de Deus, ela foi comprada e lavada com o sangue de Jesus, ninguém tem dúvida disso, tá bom? E muitos desses irmãos são crentes no Senhor Jesus, a gente não vai negar isso de forma alguma, mas sujeito a falhas, querido, e às vezes a quedas drásticas, sabe? Drásticas. Eu tenho conversado muito com o pastor Jair sobre isso, e ele vem me repetindo uma coisa o tempo todo comigo, Edilson, a única coisa que a gente pode tirar daí é vigie, vigie, vigie. Não se dê ao luxo de forma alguma de se colocar numa situação em que você possa ser tentado, onde você possa cuidado com a tua vida, cuidado com a tua vida. E eu digo, pastor, o senhor tem razão, na verdade, eu sei disso. Mas é uma coisa vergonhosa, irmãos. É uma coisa vergonhosa que entristece a igreja, sabe? Que dá ao diabo, querido, ferramentas para criticar profundamente a igreja do Senhor. E você não pode dizer, irmãos, se aquelas pessoas não são crentes. Não? Muitas das pessoas que o cara citou lá já tinham confessado o seu pecado, abandonado o pecado, já estavam de volta até o ministério mesmo, entendeu? Que o pastor Jair mesmo disse assim, olha, essas pessoas não deveriam ter sido citadas, porque isso é um caso que já aconteceu há muito tempo, ele já admitiu, já confessou, já foi tratado e agora está restaurado, né? Então não devia ser citado. Eu concordo com ele, realmente não devia ser citado. Mas outros não, querido, outros não. E homens grandes nessa nação, homens que têm o respeito da nação, entendeu? Mas envolvidos em pecados sexuais ou acobertando pecados sexuais. É um negócio complicado, querido. Olha, irmãos, a gente sabe, tá? Queridos, eu vou dizer isso de todo o coração. E eu falo isso diante de Deus, né? Eu nunca tratei alguém bem ou tratei alguém melhor do que eu trataria qualquer outro irmão por causa de condição financeira. Eu nunca na minha vida tratei, irmãos. Não, acho que não é o posicionamento correto. Acho que a gente não deveria ter esse medo. Eu digo a vocês, querido, que muitos pastores, com medo de perder o dízimo desses irmãos que têm dinheiro, eles sabem e eles não conseguem nem sequer confrontar a pessoa com o seu pecado, com medo do irmão sair da igreja e levar o seu dízimo para outra igreja, entendeu? E ele sabe que aquilo vai fazer falta na vida dele, porque ele recebe salário, entendeu? Da igreja. Eu tenho consciência, querido. Na verdade, eu dou graças a Deus, irmãos, porque o Senhor, quando Ele me chamou para o ministério, Ele não me chamou para o ministério dependendo da igreja. Se eu tivesse vindo para cá, para a igreja, para o Buriti, para começar uma igreja com a minha esposa, com o Jonathan e com a Emanuela, sem que a minha esposa tivesse uma renda, querido, não teria sido possível começar uma igreja aqui. Eu já contei isso a vocês, irmãos. Eu fiquei 8 meses, irmãos, praticamente 10 meses na igreja sem receber salário. Quando eu comecei a receber salário, meu salário era R$100, R$200, entendeu? Era o que sobrava da despesa da igreja. Eu não tinha como bancar uma casa para morar, comida para a minha família, não tinha renda. Como é que fazia, entendeu? Então Deus foi muito bom comigo, na verdade, quando Ele me chamou para o ministério. E eu sei, querido, eu sei. E eu não justifico, mas também jamais ficaria apontando o dedo para qualquer pastor, porque ele age dessa forma, entendeu? Só uma pessoa... Irmãos, eu conheci um pastor de perto, que a igreja simplesmente não dava a ele salário, porque não tinha renda. Eu vi aquele pastor querendo ter que se virar, e muitas vezes passando fome, entendeu? Com a família, porque a igreja não tinha condições de bancá-lo. E ele não queria abandonar a igreja por causa da condição financeira da igreja, né? Irmãos, tem que ser muito homem de Deus para fazer algo dessa natureza. Tem que ser muito alto. E ele chegou nessa condição exatamente por causa disso. Porque havia muitas pessoas na igreja de condições boas, que mantinham uma entrada muito grande na igreja, mas todos eles em pecado, irmãos. E ele foi começar a confrontar, e confrontando um e confrontando o outro. Todos eles saíram da igreja e aquele pastor ficou ali com adolescentes. Era um pastor de adolescentes, logo não tinha renda, entendeu? E eu acompanhei de perto a história daquele pastor. Irmãos,
passar o que ele passou, querido, só alguém com um chamado muito forte da parte de Deus para aguentar. E sendo que nesse período de crise, ele era chamado para igrejas maiores, com condição. Eu lembro que uma igreja rica chamou ele, a igreja tinha canal de televisão, a igreja tinha rádio, a igreja tinha jornal, e chamou ele, querido, para assumir essa parte. E ele, porque Deus não deu uma direção, ele não saiu de onde ele estava. Irmãos, tem que ser muito homem de Deus. Tem que ser muito homem de Deus para fazer isso. Eu digo a vocês, querido. Bom, por que muitos líderes mimam as pessoas com boa condição financeira? Aqui eu vou usar uma expressão do Sérgio Moro, que ele falou a respeito do PSDB. Esses líderes não queriam melindrar os ricos, entendeu? E por que muitos ricos de igrejas, querido, por que muitos líderes de igrejas não querem melindrar os ricos? Com medo de perder a contribuição, irmãos. Essa é uma triste realidade vivida por muitas igrejas. Do outro lado, estou falando de divisão de classe aqui, do outro lado, os pobres são tratados como se não tivesse valor algum. Não são chamados para a liderança, não são consultados na hora de se tomar uma decisão na igreja, nada disso, querido. Porque não são levados em conta pelo fato de ou não ter renda ou a renda ser muito pouca, entendeu? Queridos, olha, eu digo a vocês, irmãos, a gente tem que ter muito, muito cuidado com esse tipo de situação. Primeiro porque há pessoas que pensam que por causa das contribuições, elas têm direito de mandar na igreja. Eu já vi isso de perto, irmão. Já senti isso na pele, entendeu? Já senti isso na pele. Segundo porque se o pastor não tiver cuidado, ele pode ceder esse tipo de pressão para agradar as pessoas. E quando ele faz isso, querido, ele está criando uma classe especial aqui, de pessoas intocáveis, de pessoas que têm poder de opinião e tudo mais, e, de outro lado, uma outra classe de pessoas que, infelizmente, não podem nem sequer opinar porque não têm renda suficiente. Eu queria que você entendesse, irmãos, como isso tudo é uma distorção do ensino bíblico, irmãos. Como essa percepção, querido, ela é equivocada com o ensino bíblico, irmãos. Olha aqui, Marcos 11 ou é 12, irmãos? Aqui está 112, agora deu ruim. Alguém abre aí em Marcos 12. Deixa eu ver se está aqui. Marcos 12, versículo 41. Deixa eu só ver se é o texto que eu realmente vou ler. Marcos 12, 41. É isso mesmo, Marcos 12, 41. Olha só, o texto que eu vou ler coloca em xeque essa maneira. Não estou dizendo que toda igreja é assim, mas eu sei que há muitas igrejas que tratam as pessoas ricas com deferência, com honra, querido, em detrimento dos pobres. Então, olha como essa percepção é equivocada, irmãos. Marcos 12, a partir do versículo 41. Então Jesus passou por onde andavam os cofres de oferta do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de cobre de pouco valor. Jesus chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos. Por quê? Porque eles deram das sobras da sua riqueza, enquanto ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você percebe, querido, como que a visão do reino, a visão celestial a respeito dessa situação é completamente inversa àquela que o mundo e que muitas vezes a igreja manifesta. Está lá todo mundo trazendo grandes quantias para ofertar ao Senhor. De repente, no meio daqueles ricos, aparece uma viuvinha pobre, provavelmente mal vestida porque era muito pobre, tudo que ela tinha 2 moedinhas, e ela vai lá e coloca essas moedinhas no gasofilaço, se é que é gasofilaço, tá? O Senhor chama os discípulos e Ele vai ensinar para eles uma lição tremenda, irmãos, tremenda. Aquela mulher, com as suas 2 moedinhas, ela, aos olhos de Deus, ela deu mais do que todos os outros juntos. Você consegue entender, querido? A percepção celestial com relação a isso, irmãos, sobra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por mais que a igreja precise, por mais que uma igreja, quando tem condição financeira, ela pode fazer avançar a obra do Senhor, a gente não vai discutir isso, entendeu? A gente quer abrir uma igreja em tal lugar, você precisa de renda, você precisa bancar um pregador, alguém, sei lá, um missionário, para enviar, para alugar uma casa, para alugar um ponto, você precisa investir. A igreja precisa de recursos, irmãos.
Mas veja, aos olhos de Deus, irmãos, aos olhos de Deus, sobras, elas são aceitas? São. Mas elas não honram a Deus quanto aquilo que é sacrificial para nós. Aquela viuvinha pegou tudo que tinha e ela deu ao Senhor. E aquilo agradou a Deus mais do que as ofertas dos outros irmãos todos. Juntando tudo, não era igual, não era equivalente ao que aquela mulher deu. Tá? Aqui nós temos, querido, uma percepção de como que Deus encara essa questão financeira na igreja, irmãos. E Ele encara dessa forma. Ele encara dessa forma. Bom, segunda resposta, fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque esse tipo de atitude faz com que alguns ajam como se fossem juízes dos seus próprios irmãos na fé. Versículo 4, mais uma vez, irmãos. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, só até aqui, tá bom? Porque eles estavam fazendo distinção entre eles, porque estavam tratando bem os ricos e mal os pobres. O Senhor diz assim, olha, vocês estão agindo não como líderes, vocês estão agindo como juízes dos seus irmãos, ou juízes entre vocês mesmos, querido. A gente não sabe bem como é que funcionava a questão da liderança na igreja naquela época, porque essa carta aqui, irmãos, é uma das cartas mais novas do Novo Testamento, sabiam? Então a gente não sabe bem como é que, se não havia uma estrutura ainda bem consolidada nesse período, tá bom? A gente não sabe bem como é que funcionava essa questão aqui, tá? Por isso que Tiago diz, vocês estão fazendo distinção entre vós mesmos, entre vocês aí da igreja, tá bom? E quando vocês fazem distinção entre vocês, vocês estão agindo como juízes, vocês se tornam juízes e não apenas irmãos. Porque agem dessa maneira que Tiago diz que essas pessoas são juízes e não mais pastores, nem líderes ou irmãos. Estão agindo como juiz. Estão determinando quem tem valor e quem não tem, entendeu? Quem vai ser honrado e quem vai ser menosprezado, querido. Isso não é mais papel de pastor, isso não é mais papel de líder, isso é papel de juiz, querido. Um pastor, querido, ele é chamado para ensinar a palavra e orientar o povo de Deus a andar pelos seus caminhos. E você me permita fazer um comentário aqui, queridos, que eu julgo extremamente importante em relação ao papel pastoral, querido. Eu li uma história faz um tempo. Não sei dizer exatamente quem era a pessoa, não lembro. Mas ele foi convidado para conhecer uma igreja. Aí é assim, a pessoa vem, prega e depois se reúne com a liderança da igreja para tentar acertar alguns detalhes para ver se vai dar certo ou não. Essa pessoa, eu vou lembrar o nome, até o final dessa mensagem eu vou ver se eu lembro o nome. Essa pessoa chegou para conversa com a liderança da igreja, uma assembleia, e ele disse o seguinte para aquela igreja: se eu vier para cá, o que é que vocês querem de mim? Minha cabeça ou minhas mãos? Porque se vocês quiserem as minhas mãos, vocês podem convidar outro pastor. O que ele estava querendo dizer com isso, irmãos? Se vocês acham, e se vocês querem um pastor que venha para cá e se encarregue de um monte de atividades, essa pessoa não sou eu. Agora, se vocês querem que eu venha para cá para me dedicar à pregação da palavra e à oração, então vocês podem contar comigo. Parece absurdo isso? Deixa eu te mostrar um texto, irmãos, que eu julgo assim. Irmãos, é de uma clareza quase que absurda. Olha só, Atos 6. O texto diz assim: ora, naqueles dias, é começo da igreja, irmãos. Lembra lá, Atos 2, 3.000 se convertem, entendeu? Então a igreja está no começo ali, naquela efervescência, cheia do Espírito Santo, gente se convertendo o tempo todo. E aí, logo no começo, começou um problema na igreja, irmãos. Escute isso. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que é isso aqui? São os crentes gregos, entendeu? Ou de outras etnias ou nações que se convertem ao evangelho. Provavelmente aqui é grego, porque o termo helenista é um termo grego aqui, entendeu? São pessoas que vieram, pessoas ímpias, né? Que se convertem ao cristianismo, entendeu? E aí, na distribuição de oferta, de comida para as viúvas dos judeus eram preferidas, entendeu? Eram bem servidas, e essas viúvas helenistas eram deixadas de lado. Agora eu vou ler o texto. Já expliquei um pouco o contexto, agora eu vou ler novamente. Ó.
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição do diária. Aqui nós temos um caso de acepção de pessoas, irmãos. Entendeu? Os judeus estavam dando preferência para as judias viúvas e deixando de lado as viúvas helenistas, que eram gregas, entendeu? Então, os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram... Aqui o texto, irmãos. Houve um problema e chamaram os apóstolos. E eles queriam que o apóstolo resolvesse aquele problema. Eles, não, nosso chamado não é servir às mesas. Nosso chamado não é para trabalhar com as mãos. O nosso chamado é outro, na verdade. O que se faz? Escolhe-se ali um grupo de pessoas. Veja as qualificações, irmãos, para servir à mesa, né? Cheio do Espírito Santo, sabedoria, boa reputação e tudo mais. Então, esses homens, escolhidos entre vocês, eles vão cuidar disso aqui. Porque nós temos uma missão, nós temos um chamado. Qual é? Oração e a palavra. O papel do pastor, querido, vou repetir. Ele é chamado para ensinar e orientar o povo de Deus a andar pelos caminhos do Senhor. Esse é o papel do pastor, a função do pastor, querido. Quando um pastor tenta fazer isso, irmãos, e se envolver com todas as coisas da igreja, com construção, com isso, com aquilo, querido, ele vai tirar o tempo que ele precisa da palavra para trabalhar com essas coisas. Não vai ter. É por isso que muitas igrejas, irmãos, têm uma pregação bem ruim, bem fraquinha, porque o pastor não tem tempo para se preparar para pregar. Ele passa o tempo todo visitando, ele passa o tempo todo fazendo isso, planejando, construindo e um monte de outras coisas, e ele não tem. Quando ele chega a hora do culto, eu já vi pregadores, eu estava lá no altar com o pregador, e ele está lá, e eu ouvi o pastor Silas contando esse testemunho, num congresso, uma convenção, sei lá. Ele está sentado lá atrás com os pastores e o preletor está ali com uma Bíblia de estudo, olhando, nessas Bíblias tem lá atrás, tem eu não sei como é que dá o nome lá, querido. É uma espécie de temas em cadeias, entendeu? E ele está ali olhando ali o que ele vai pregar na hora do culto. Enquanto o louvor está rodando, ele está olhando os textos que ele vai pregar. Irmãos, Deus pode abençoar uma pregação dessa? Pode, querido. Porque Deus é bom e há um povo que precisa da palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Nada desonra mais a Deus do que um pregador que não se prepara para pregar o evangelho. Entende? Vamos voltar, querido. Um pastor é chamado para ensinar a palavra e orientar o povo de Deus a andar pelos caminhos do Senhor. Entretanto, o comportamento desses líderes aqui é condenado por Tiago, pois eles, baseados em aspectos puramente externos, estão honrando os ricos e menosprezando os pobres. Deixaram de agir como pastores e guias espirituais e passaram a agir como juízes, definindo quem tem ou não valor, irmãos. E essa distinção, esse juízo é feito baseado em aparências externas e em bens materiais. Oh, irmãos. Querido, quando uma igreja entra por esse caminho, irmãos, ela pode chegar ao absurdo de um racha, de uma divisão, sabia? De uma divisão. A terceira resposta, irmãos, fazer acepção de pessoas, meu Deus. É isso mesmo? 9 horas? Só isso aqui, irmãos. Fazer acepção de pessoas é algo danoso e incompatível com a fé cristã, porque quem age dessa maneira é tomado por pensamentos perversos, querido. Versículo 4, mais uma vez. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tá? Veja o que Tiago diz. Não apenas juízes, mas juízes tomados de pensamentos perversos. Querido, que loucura, irmãos. A palavra pensamentos aqui, irmãos, ela também pode ser traduzida por raciocínio. Agora escute isso aqui, olha. A ideia de dar atenção especial ao rico não é apenas um pensamento que surge na mente de forma repentina. Eu vi um rico... Não.
Antes, é uma decisão racional e refletida. Isso significa que eles decidiram quem tem mais valor com base numa referência corrompida, que é a aparência das pessoas. Havia uma determinação baseada num raciocínio que talvez na mente deles fosse lógica, mas aos olhos de Deus é um absurdo, de que as pessoas bem vestidas, com aparência de gente rica, seriam bem tratadas. Isso foi uma decisão tomada no coração daqueles homens, irmãos. Olha, querido, eu queria chamar a sua atenção, querido, para a loucura desse tipo de pensamento, irmãos. O texto bíblico, querido, vai falar sobre isso de uma forma assim... Olha, Gálatas 3, 26 e 27. Porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e os que fomos batizados em união com Cristo somos revestidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. Como é que a igreja, que foi chamada para ser uma no Senhor, lembra lá, eu estou aqui com o texto aqui, a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos membros desse corpo. Nós estamos conectados, nós estamos interligados uns aos outros. Então, por que eu ia falar uma besteira aqui. Por que será, querido, que aqueles líderes, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo e que cada membro na sua congregação é parte desse corpo, resolveu tratar com deferência, com honra, pessoas que provavelmente nem crentes eram? Conseguem observar o absurdo disso? Só porque a pessoa era rica, a liderança da igreja resolveu menosprezar os membros do seu próprio corpo e tratar com honra pessoas que não deveriam ser tratadas com honras dessa forma. Não em detrimento dos irmãos em Cristo. Queridos, a gente vai seguir esse texto semana que vem, mas eu gostaria de convidar você para uma reflexão simples, irmãos, simples. Não trate as pessoas, querido, baseados na aparência delas. Não trate, irmãos. Eu sei, e vou repetir isso aqui, todos nós temos direito a amigos que são mais chegados do que irmãos. Ninguém discute isso, tá bom? Na verdade, se você é uma pessoa que está na igreja e não tem um amigo assim, eu tenho pena de você, né? Porque você é um solitário, mesmo estando cercado de pessoas. Porque o bom, querido, e o correto é que nós tenhamos amigo com quem a gente abre o coração em horas oportunas, tá? Quando nós não temos isso, nós somos obrigados a guardar tudo para nós. E quem guarda tudo só para si, querido, uma hora isso pipoca, isso vai arrebentar a tua vida. É bom que você tenha amigo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, querido. Ter amigos não te dá o direito de afastar os outros de você ou não permitir que eles se acheguem a você, tá? Porque essa é a questão que eu vejo na realidade da igreja. É importante que nós tenhamos amigos, né? E eu vou refazer aquilo que eu disse aqui há 2 semanas atrás. Pessoas casadas devem ter como pessoas íntimas, amigas, outras pessoas casadas, querido. Não é legal o casal, o homem casado, a mulher casada, fazer amizade ou ter uma amiga íntima ou um amigo íntimo que é solteiro. Por quê? Porque dificilmente ele vai poder te ajudar nas suas dificuldades como homem casado ou como mulher casada. Ele não sabe o que é isso, entendeu? Ele não tem experiência nisso. Então dificilmente ele vai poder te ajudar. Então é necessário que homens casados façam amizades com mulheres casadas. Não quer dizer que você vai excluir o restante, não é isso, querido. Mas é que na hora de escolher amizades, escolha pessoas que estão na mesma realidade que você. Simples, irmão, natural isso. Jovens, é natural que vocês façam amizades com jovens, para sair junto, para conversar, para brincar, entendeu? Sim, na hora de pedir um conselho, alguma coisa, aí você pode ir para o seu líder, você pode ir para o pastor, né? Pode procurar alguém mais experiente, porque talvez aquele jovem da tua idade não te ajude na hora que você precisa. Só me vem à mente aqui um homem chamado Roboão, né? Filho de Salomão, que quando assumiu o reino, né? A comunidade chegou e fez um pedido a ele, e ele foi procurar conselho, e foi aos conselheiros do pai, e os conselheiros deram um bom conselho, um conselho sábio, mas ele rejeitou aquele conselho e foi procurar os amigos que cresceram com ele.
E aí aqueles amigos deram conselhos assim, querido, maligno, e aquele camarada perdeu quase que todo o reino do pai por causa de um mau conselho, tá? É importante que nós tenhamos jovens saindo com jovens para se divertir, para assistir um filme, porque, irmãos, é chato, né? Um adulto junto com um jovem, ele não tem o mesmo estilo de vida, ele não tem as mesmas preferências, é um negócio meio esquisito, tá? Assim como um casado que quer ser amigo de solteiro, sair com uma pessoa solteira, não faz muito sentido para ele, entendeu? Não faz. Então é necessário que a gente tenha amigos. Agora, querido, ter amigos não significa que você não vá permitir, ou se permitir, ou não permitir que alguém se chegue até você. Olhando para Jesus mais uma vez, a multidão, os 70, os 12, os 3 e o discípulo amado. Querido, essa é a lógica da amizade baseada na Bíblia, dos relacionamentos baseados na Bíblia, entendeu? Nos momentos mais difíceis de Jesus, sempre estava lá os 3. Pode observar, querido. Nos momentos mais críticos do ministério de Jesus, sempre estava lá Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eram as pessoas mais achegadas ao Senhor, tá? Nós temos direito a amizades assim também, querido, e é necessária. Só não podemos usar isso como desculpa para afastar os outros de nós. Somos igreja, somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros e nós necessitamos dessa unidade, dessa união, dessa comunhão que existe entre nós. Irmãos, isso é ser igreja, isso é ser igreja. Não pode haver dentre nós, entendeu? A acepção de pessoas, não pode haver entre nós favoritismo, não pode haver parcialidade nem discriminação. Precisamos lidar com todas as pessoas da mesma forma, entendeu? Esse é o procedimento correto, querido. Como, seja para o pastor, seja para o líder de célula, seja para você como membro de igreja, esse é o procedimento correto, querido. Somos chamados a viver dessa forma, porque isso fortalece a igreja, querido. Isso abençoa a igreja. Jesus Cristo, e eu encerro com isso aqui, antes de voltar, antes de subir aos céus, na verdade, antes de ser morto, né? Lá no jardim do Getsemane, ele orando ao Pai, ele diz, olha, que eles... Basicamente isso, que eles se amem mutuamente. Porque é esse amor mútuo entre eles que fará com que o mundo saiba que Deus está entre eles. Uma igreja, irmãos, eu já vi igrejas brigadas. Eu já vi igrejas rompidas, que têm rachas. Querido, é um negócio frustrante, decepcionante e que geram amarguras profundas no coração das pessoas. Não é bom, querido, não é bom. Por isso que nós devemos zelar, querido, pelo bem-estar da igreja. Nós devemos cuidar para manter a igreja coesa, junta, tá bom? Esse é o nosso grande desafio como homens e mulheres de Deus. Agora eu queria te convidar para nós orarmos ao Senhor.